Boa noite, meu nome é Marcele, eu sou da Sociedade Espírita de Muxaba, de Guarapari, recebi o convite da casa Henrique José de Melo para falar para vocês, e antes da gente começar o nosso estudo, eu vou pedir aqui meu esposo para fazer a nossa prece inicial, a nossa oração. Só um minutinho. Boa noite. Agradecendo a Deus, nosso Pai, por ter nos enviado Jesus, o teu Filho, para nos servir de modelo e guia. Pedimos ao Mestre e toda a espiritualidade amiga que esteja envolvendo a oradora da noite durante toda essa reflexão. Que essa reflexão aqui passada possa servir para o nosso crescimento evolutivo. Por isso, Senhor, envolva-nos na tua paz, na tua luz e no teu amor. Assim seja. Então vamos lá, gente. Boa noite mais uma vez. O nosso tema é um tema polêmico e ao mesmo tempo interessante. Eu sou advogada e estou me especializando nessa área, né, na ciências penais. E a gente hoje vai fazer uma abordagem diferente, porque a gente pode até pensar que a doutrina não aprofunda nisso, mas aprofunda bastante, e eu vou mostrar isso para vocês hoje. Mas vamos começar para a gente entender como que era no passado, né? As penas, né, no passado, as primeiras penas, por exemplo, a prisão, por exemplo, no passado, não é como era hoje, gente. A prisão no passado tinha objetivo, por exemplo, de disciplinar, né, por uma produção, aquele intuito capitalista. As prisões também no passado não tinham intuito de sanção. Algumas prisões você ficava preso esperando a morte, esperando sua sentença de morte. Olha como nós evoluímos. Fala assim, mas a prisão é ruim? É ruim, só que é muito melhor do que ser só um espaço aguardando uma sentença de morte. A gente tem que entender que, se a gente for olhar isso, e a gente vai se aprofundar agora dentro da doutrina, eu vou inserir, né, alguns pontos doutrinários de acordo com esse pensamento e esse sentimento. Se a gente for olhar, por exemplo, o Código de Hammurabi, né, que já passa aí de uns 4.000 anos, naquela época que era assim, né, olho por olho, dente por dente, o que você fazia, você tinha que pagar ali da mesma forma, não tinha aquele sentimento de amor, né? A gente evoluiu, o direito evoluiu, a população, o sentimento das pessoas, nós evoluímos. E Kardec vem nos trazer, o que eu achei interessante nessa questão da evolução, né? O Código Penal da Vida Futura. E eu vou fazer um comparativo essa noite do Código Penal da Vida Futura com a nossa legislação atual. E para a gente entender, primeiramente, o que seria crime e o que é criminalidade. Para a gente poder entrar nesse ponto, se eu vou falar de criminalidade e espiritismo, a gente tem que entender, né? Crime é aquilo que é tipificado aqui para a nossa legislação, né? É aquilo que é positivado, é aquilo que você tá ali na lei, para quem é leigo, é o que está escrito ali na lei, que tem uma sanção, uma penalidade, por exemplo, homicídio, né? De 6 a 20 anos. Isso é crime. Mas nem tudo que é crime em um país é crime no outro país. Existem legislações diferentes. Nós possuímos legislações diferentes de um país para o outro. A criminalidade já é a quantidade de crimes em determinado local. A gente sempre escuta nos jornais, criminalidade em tal lugar, né? Aumentou a criminalidade. O que seria isso? O aumento da criminalidade seria justamente o maior número de crimes tipificados naquele lugar. Mas como que a espiritualidade enxerga isso? Se cada país tem uma legislação, como seria isso na espiritualidade? Olha só que complexo. A gente tem que ter uma lei universal, né? Porque senão seria complicado. Se cada país tem uma legislação e, às vezes, o que é crime num país não é crime no outro, olha como seria complexo isso. Se não existisse uma lei universal, uma lei de amor, né?
E isso a doutrina espírita nos mostra, o cristianismo nos mostra, né? Para ser mais específico, a gente ainda falando, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 750, o Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Aí os espíritos respondem: ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Isso aos olhos da espiritualidade. O que quis dizer com isso aí, né? O parricídio e o infanticídio. No caso, você matar o seu próprio pai ou matar um filho, aos olhos de Deus, dependendo da intenção da pessoa, o que a gente vai estudar mais à frente, dependendo da intenção, aquilo tem um sentido diferente. É isso que a gente tem que avaliar. Dependendo da intenção daquela pessoa, o sentido é diferente. Então, mas, por exemplo, no Brasil, né, se a gente for olhar o infanticídio no Brasil, matar sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. É o artigo 123, ela tem a pena de 2 a 6 anos. É menor do que o homicídio. Por que é menor do que o homicídio? Olha como o nosso direito evoluiu aos olhos de Deus, né? Porque o homicídio é diferente do infanticídio, porque vai avaliar o estado puerperal da mãe, o sentimento da mãe, que naquele momento ali ela está desequilibrada, ela está num sentimento ali que ela, às vezes, ela está tão desequilibrada que ela nem sabe o que ela está fazendo, e aí, né, isso tudo vai ser avaliado dentro do direito. Hoje existe essa avaliação, existe essa ponderação que não existia no passado, essa ponderação é evolução. Essa é a evolução. Eu estou aqui hoje para mostrar que a gente está evoluindo sim, né? Para mostrar dentro das leis e dentro da doutrina espírita que a nossa evolução está acontecendo sem a gente perceber. A gente não observa às vezes, né? É claro que aí se pergunta, mas ninguém respeita a Constituição, é o que as pessoas gostam muito de falar. Sim, claro, tem civilizações, tem países que a Constituição não é nem positivada, está na consciência. Então, tudo depende de cada um. Isso vai chegar, a gente vai chegar nesse ponto, né? Eu vou ter que correr um pouco com o assunto, porque, né, o nosso tempo é curto. Esse tema, gente, ele é muito complexo, tá? É uma abordagem muito, muito interessante se a gente for avaliar aos olhos da doutrina espírita, essa evolução, a evolução, né, do nosso direito. Porque a gente fala assim, às vezes, tem a lei dos homens e a lei de Deus. Sim, mas acontece que a lei dos homens, ela está caminhando para chegar nesse objetivo das leis de Deus. A gente olha o ponto que eu falei anteriormente, da pena, por exemplo, que antes, por exemplo, a prisão, ela tinha o objetivo de você esperar a sua morte. Você era preso ali só para esperar a sua morte. Ela não era uma sanção, né? Ela não fazia parte da pena. E aí a gente evoluiu um pouquinho e viu que no presente que você pode aquela prisão se tornar uma sanção. E a gente vai estudar agora o Código Penal da Vida Futura. Eu não vou passar ele todo, claro, mas quem tiver aí, quiser dar uma olhadinha. E a gente vem aqui ele introduz assim, né? O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma deduzida das observações do fato, pode resumir-se dos seguintes pontos. Ou seja, o que ele veio falar aqui, Kardec, para a gente? A gente não tem, o Kardec não teve o intuito de elaborar uma leis que é da autoridade pública, né? A gente tem a autoridade privada, mas o que ele quis é vislumbrar, gente, o que seria o nosso futuro. Esse Código Penal da vida futura, ele não está acontecendo completamente no momento, mas a gente enxerga dentro do nosso Código Penal uma evolução, né? E é isso que eu vim mostrar para vocês, da proposta de Kardec, dentro do nosso Código Penal, que já está acontecendo essa evolução. A gente, sem que a gente perceba, nós mudamos sim. Nós estamos evoluindo, as coisas estão mudando a cada passo. Aí vem o primeiro, por exemplo,
a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza e impureza. Assim, né, acontece na nossa legislação, porque nós sofremos consequências dos nossos atos. A pena hoje é de acordo se você tem um furto ou você tem um homicídio, a pena é diferente, é de acordo com as consequências dos nossos atos. E isso está no Código Penal da vida futura, mas olha como a gente já evoluiu. Antes, por exemplo, não se pensava em dolo e culpa, né? O que seria o dolo? A intenção de agir. Culpa é que você fez aquilo sem querer, né? Aconteceu por alguma coisa, por uma negligência, uma imprudência, ou a pessoa é imperita, mas não teve o dolo, a intenção. E isso no passado não se avaliava. Você fez, acabou, vai sofrer sanção. E hoje já se estuda isso. Isso é o que? Avaliar a alma, o sentimento, né? Ou a intenção da pessoa. Olha só, o nosso direito já avalia a intenção da pessoa. E isso está, sim, no Código Penal da Vida Futura. O artigo 2 vem falar: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo atenuante de sofrimento. A gente só consegue a perfeição, né, a purificação, a gente passa por esse processo, né, gente? Se a gente pratica um ato que nos causa sofrimento por nossa imperfeição, a gente vai passando por essas privações de gozo, né? É como se fosse uma sanção mesmo. A gente pratica um ato que a gente tem que resgatar. Aquela questão, né? A gente planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória. E a colheita é obrigatória. Então, a gente tem que ter cuidado com o que se planta. E o terceiro fala assim: não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições. Olha que interessante, gente, a soma das penas, isso aqui é Kardec, tá? É proporcional à soma das imperfeições. O oitavo já fala: sendo infinita, a justiça de Deus, o bem e o mal, são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. E o nono já vai falar que é uma dívida contraída a ser paga. Agora, o mais interessante, eu vou comentar todos esses que eu citei devido ao pouco tempo, depois eu convido vocês a fazer essa reflexão e a olhar. O 11º vem: a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas conforme circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. E aí, gente, olha só, olha os pontos que a gente observa nisso aí, né? E nesses itens que eu li na sequência, devido ao tempo, não dá para estudar, aprofundar, né? Mas a gente consegue observar os pontos, fazendo análise rápida, né? Devido ao tempo da live. O item 8, que fala que não há um pensamento que seja fatal, a gente observa que a gente evoluiu sim, porque a gente está caminhando para não existir a pena de morte. Em alguns países existe. Mas o caminho é que vai chegar um momento que todos vão por esse caminho. Por mais que tenham pensamentos contrários, isso é evolução. Não tem jeito, é o caminho da evolução. É você amenizar cada vez mais de acordo com esse sentimento, esse pensamento. Né? O outro ponto que a gente observa é a questão das atenuantes e os agravantes. Olha que interessante que Kardec veio trazer, e antes, igual eu disse anteriormente, não se falava em dolo, culpa, muito menos em atenuante e agravante, não se pensava nisso.
O direito, a nossa legislação não queria saber. Isso vem do sentimento divino. Mas hoje, olha como nós evoluímos, olha como o direito, né, já traz isso para a gente, já traz atenuantes e agravantes, dependendo do crime. Dependendo do crime que você comete, da sua ação, você tem sim uma atenuante e tem também uma agravante. Né? Tem uma balança aí para ver né, o que a gente coloca aí nessa sanção, na pena, no resultado de tudo isso. E isso é divino, sim, porque Deus vai nos avaliar justamente pelas nossas ações, pelas nossas intenções, pelo nosso sentimento. Vocês imaginam, por exemplo, um pai que o filho sai escondido para a balada. O menino sai escondido e o pai não sabe, o pai está armado em casa e o filho saiu, mas ele acha que o filho está dormindo, ele tem certeza que ele deu boa noite ao filho, que o filho está na cama. E aí houve um barulho no quintal, que no caso seria o filho voltando da balada, e ele simplesmente dá um tiro nesse filho. E mata o filho sem querer. Poderia ser a mesma pena? Né? Hoje em dia, no passado, até a gente poderia enxergar que sim, mas hoje, não. A gente tem a legislação aí com as atenuantes, né? Tem nesse caso que eu falei, por exemplo, no 121, dependendo da situação, o homicídio, eu acho que é o parágrafo 5º do 121, ele tem, se a pena for tão grave, que for maior que a sanção penal se torna desnecessária. O que seria isso? Se a pena, por exemplo, ela é maior, né, do que o sofrimento dele é muito grande. Ao contrário, o sofrimento dele é maior do que a pena, a pena se torna desnecessária. O próprio juiz pode fazer com que essa pena se... Só um minutinho, gente, aqui. Peraí, acho que saiu. Vamos lá. Das agravantes, por exemplo. A gente for pensar aqui, igual o Código Penal da Vida Futura, vem falar das agravantes, né? Às vezes a pessoa vai dar a intenção e da situação. E a gente vem aqui no 12º aqui, do Código Penal da Vida Futura, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo seu valor. Então, gente, olha só, a gente ainda tem que evoluir muito nisso, né? Porque a gente tem um prazo, sim, cada crime tem uma sanção. Olha a diferença do Código Penal da Vida Futura. Ele se extingue ali quando você não tem um prazo determinado. Mas é porque se você melhora antes, se você atinge seu objetivo, você consegue ser reforma íntima, se você consegue resgatar, né, a punição depende do seu valor, né, do seu mérito. Então, se você trabalha no bem, você com certeza vai conseguir amenizar essa falta. E ele vem mostrar passo a passo aqui, né? Ele mostra itens assim que é muito interessante. A gente pode entender que no futuro a nossa legislação vai agir dessa forma também. De acordo com a sua melhora, você consegue amenizar aquilo ali, né? É claro que hoje a gente já tem alguns recursos para isso, que eu vou falar mais à frente, mas não é aquela coisa do sentimento, né, que o Código Penal da Vida Futura vem trazer, aquela coisa da intenção real e de mudança de reforma íntima. A gente ainda não tem como avaliar isso em quem comete crime, né, atualmente, isso com as leis de Deus, com as leis divinas, né. O 13º vem falar que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Agora, o 16º, que eu queria mostrar para vocês, que eu achei muito interessante,
que eu acho que ele é desse Código Penal da Vida Futura, para mim, na minha avaliação, ele é o que ele mais nos motiva, e também o 16º é o que mais aprofunda de como a gente conseguir chegar no nosso objetivo e como a gente faz para que a gente ajude também essas pessoas. Porque se a gente entende o processo de como as coisas acontecem, as coisas mudam, gente. Quando a gente passa a entender que se eu melhorar meu comportamento, se eu melhorar minha conduta, eu amenizo as minhas faltas, aquilo ali a gente consegue o passo a passo de resolver nossos problemas. A gente, por mais que a gente não consiga efetivamente ali na hora, às vezes é difícil, né? A gente vai seguindo essa ordem através das experiências, né? Dizem que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, ou às vezes com não cometer o mesmo erro que a gente já cometeu. E o 16º vem falar assim para a gente: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Ele vem falar que não basta só a gente se arrepender, né? Aí que ele vem falar que são os passos, ó, são precisos a expiação, a reparação e o arrependimento. Quem tiver a oportunidade depois de ler, ele vem explicar como se passa essa reparação, esse arrependimento mais detalhado. Igual a gente não vai ter tempo para isso aqui hoje, mas ele vem explicando, né? O que cada um importa. Mas se você não passa pelo momento da expiação, da reparação e do arrependimento, você não consegue chegar a amenizar essa falta. Acontece que a gente, às vezes, pode amenizar isso aí, né, gente? Porque o arrependimento, se ele vier primeiro, qual a diferença disso que ele vem falar? Se o arrependimento vier primeiro, eu me arrependi primeiro. Aí eu começo a espiar e a reparar, espiar e reparar aquela falta, né? Então, mas eu já me arrependi. Então, o que acontece? A minha reparação e a minha expiação vai ser muito mais leve, de coração leve. Só que a gente, às vezes, tem dificuldade. O que a gente faz? A gente faz o contrário, né? A gente vai primeiro pela expiação, vai pela dor primeiro. A gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Na maioria das vezes, a gente vai pela dor. E a expiação vem primeiro. Esse é o nosso erro. É isso que a gente tem que aprender a mudar, gente. A gente tem que aprender a sentir primeiro, né? Aquele arrependimento, assim, gente, eu não devia ter feito isso. E passar a reparar o meu erro. Esse é o passo, esse é o ponto-chave que ele vai mostrar da nossa mudança, da nossa reforma. É isso que a gente precisa aprender a se arrepender, a sentir aquilo primeiro, para depois, né, sentir, arrepender para reparar, ao invés de espiar primeiro. A gente sofre as consequências dos atos, né? A gente sofre muito primeiro para depois se arrepender. Olha só como a gente inverte. Se a gente fizesse o contrário, não seria muito mais fácil? E com relação à nossa legislação, né, que em relação a amenizar isso aí, esse tempo, existe, a gente melhorou também. Já que a gente está fazendo essa comparação, essa analogia com a legislação atual, a gente tem a LEP de 1984, é a Lei 7.210. Qual que é o objetivo da LEP? A Lei de Execuções Penais. O objetivo dela, gente, é reintegrar a pessoa à sociedade. Ele está ali sofrendo a sanção? Tá. Só que ele tem oportunidade de crescer, de estudar, de trabalhar, e até da remissão da pena, que é diminuir os dias, né? Então, a LEP ela é muito abrangente, ela tem uma possibilidade enorme de ajudar. O que atrapalha, atualmente, é o nosso sistema carcerário, são as políticas públicas que ainda não ajudam, né? Não tem a forma correta de colocar em prática isso, mas se a gente for olhar na letra da lei ali, a gente observa que há sim uma evolução de vontade de mudar. A gente não conseguiu colocar em prática? Ainda não, é claro. Eu tô aqui falando para vocês, mas é claro que quando a gente vê, né, uma pessoa no sistema carcerário, a gente sente aquela na pele que
a LEP ainda, né, o nosso sistema público ainda não consegue colocar em prática, não consegue a ressocialização que deveria. Mas, gente, vamos observar que é um passo para o Código Penal da Vida Futura? É um passo para o nosso futuro? Então, é isso que a gente tem que começar a observar. E às vezes a gente tenta pensar assim, mas vai ressocializar, ele tem que ficar lá para o resto da vida. Já pensou se os espíritos pensassem assim quando a gente veio reencarnar? Nós já erramos no passado. Se hoje eu estou estudando crime, porque eu gosto de estudar, para ajudar, para pensar diferente, por acreditar no ser humano, por que eu estudo essa parte? Porque eu acredito que o ser humano pode melhorar, eu acredito na ressocialização, mesmo com todo o nosso sistema dessa forma, difícil, eu acredito sim nessa ressocialização. E por que a gente vai virar as costas e falar que o sujeito tem que ficar lá preso dentro do sistema carcerário? Gente, se os espíritos pensassem de mim, assim, no passado, de qualquer um de nós, a gente já errou muito, já cometeu crime, já fez diversas coisas erradas. Imagina se eles pensassem assim, deixa, tem que sofrer. Se eles não pensassem na ressocialização, porque a espiritualidade pensa assim, em mudar, na mudança, acredita no ser humano. Se a gente não acreditar no ser humano, como que a espiritualidade vai acreditar na gente? Na nossa melhora? Quantas vezes nessa vida ainda, né? Falou assim, mas eu nunca cometi um crime, nunca cometi um crime nessa vida. Para pensar. Só pode... pega o Código Penal e vê se não cometeu nenhum crime realmente. Né? Então, a gente tem aquele sentimento por dentro de querer ajuda e de querer sempre para o nosso lado, mas a gente se esquece que um dia a gente foi ajudado, a gente já passou por situações em que a gente recebeu essa ajuda, e nessa vida mesmo, em algum momento que a gente se arrependeu de fazer alguma coisa, e teve a segunda chance de alguém, né? Principalmente a gente que é jovem há mais tempo, né? Já viveu bastante, a gente já teve situações e momentos que a gente precisou de uma segunda chance de alguém. E por que não dar essa segunda chance para essa pessoa, né? Que é o futuro. E outra coisa que as pessoas se esquecem é de que nós não estamos... Ninguém vai evoluir sozinho. A gente não consegue evoluir sozinho. O planeta é um só. Esse Covid-19 veio para mostrar isso para a gente tem que se unir. A gente não vai, ninguém melhora sozinho. Impossível, não dá. A gente tenta por um tempo, mas depois um vai precisar do outro. Então, tentar não acreditar na ressocialização é um retrocesso. Aqueles que não acreditam, um dia vai entender que a gente está falando da doutrina espírita, né? Do Código Penal da Vida Futura, que vem mostrar para a gente tudo isso que eu estou demonstrando, e eu só estou associando com a realidade hoje, porque às vezes as pessoas têm o costume, fugiu a palavra, mas de falar assim, tá tudo pior, que os dias de hoje tá tudo piorando, que o mundo tá cada vez pior. Gente, vamos olhar para a história, o mundo não tá cada vez pior. Hoje em dia, se a gente acha... se a gente se sensibiliza, antigamente nós íamos para as praças, né? Enforcar pessoas, a gente assistir, enforcar as pessoas, achava isso natural e super tranquilo e era um atrativo. Você ia ver os leões nas arenas. E isso normal. Hoje em dia, se uma criança é jogada pela janela para o país. Olha como nós mudamos. Mas ainda tem gente praticando os crimes? Sim, cada um dentro do seu tempo e da sua evolução. Mas a humanidade como um todo já mudou o seu sentimento. Basta abrir os olhos, basta olhar para o passado, olhar para a história. Por isso que é muito importante a gente sempre avaliar o nosso contexto histórico em relação a tudo na nossa vida. Em relação ao nosso comportamento, à doutrina espírita, porque a história que eu digo, o passado, as coisas, né, realmente que já aconteceram. Valorizar também as nossas histórias, os nossos erros. Às vezes as pessoas têm vergonha, né, do passado, dos erros, mas você aprendeu com eles? Porque a gente tem que... O passado serve para isso, para a gente seguir adiante e falar, isso aqui eu já aprendi. Então, ele serve de aprendizado.
E, continuando, tem o 17º, né? Eu estou pulando o código aqui, penal da vida futura, porque são muitos, né, muitos itens. O 17, o arrependimento pode se dar por toda parte em qualquer tempo. Até os últimos vestígios da falta desaparecerem. Ou seja, Deus nos dá, né, essa oportunidade de até os últimos vestígios. Então, quantas vezes você precisar, cada um dentro do seu tempo, a gente não tem que se desesperar também quando você não consegue fazer alguma coisa. É difícil falar isso, né? Porque eu sou super ansiosa e às vezes eu me desespero para fazer alguma coisa, acho que vai dar errado. Isso é normal, isso é normal. Às vezes você age mal com uma pessoa, ou às vezes você age com um sorriso no rosto, mas com aquele sentimento, ai, gente, né? Aquele sentimento ruim. E isso eu tento mudar a cada dia. Ninguém é perfeito, né? É complicado, mas a gente tem que tentar, gente. A gente tem que tentar antes, tem que se arrepender, né? Sentir aquilo ali antes que sofra as consequências. Porque aí o resgate pode ser no bem, pode ser no trabalho no bem. Não necessariamente com tanto sofrimento. O resgate pode ser mais leve. A gente que torna o resgate mais pesado. O 21º fala que a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se eles nos deu origem, que provocando-os pelo exemplo, que não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Isso é o Código Penal da Vida Futura, que é assim, né, vislumbrado por Kardec e os espíritos. Então, assim, a gente observa que parte disso já acontece, né, gente? A gente tem isso aí dentro da nossa legislação, que antigamente não existia isso, mas hoje existe princípios da personalidade, da pessoalidade, né? A intranscendência da pena. Isso existe no nosso código, na nossa legislação, na Constituição Federal atual. Nenhuma pena pode passar do condenado. Eu acho que é o artigo 5º e 45. Nenhuma pena passa do condenado. Ou seja, se eu cometi o crime, eu que vou ter que sofrer a sanção desse crime. E isso está aqui, por Kardec. Né? A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Isso está em Kardec. Se a responsabilidade é toda pessoal, o que é isso, gente? É a intranscendência da pena, sim. É a pessoalidade da pena. A pena, eu que tenho que pagar a minha própria pena. Isso está na nossa legislação. E vem falar que a gente não evoluiu, isso no passado não era assim, não. Isso a família toda sofria as consequências no passado. E isso nós evoluímos, sim. Isso está aqui em Kardec e isso está, assim, na nossa Constituição. Ah, mas pode acontecer, sim, né, na prática ali, a autotutela, a pessoa querer fazer justiça com as próprias mãos. Sim, acontece, usa um filho, né, mas isso vai do entendimento de cada um, isso vai da evolução de cada um, e não cabe a gente fazer essa avaliação, né, de cada pessoa. A gente tem que avaliar o contexto geral e as coisas como ela acontece. Mas aqui, ó, no 33, já do Código Penal da Vida Futura, ele vem, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Aí, então, ele, assim como o direito, né, também tem os princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. E o terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, gente, aqui ele vem resumir, né, o Código Penal da Vida Futura.
E por que eu estou falando Código Penal do Futuro e Código Penal? Porque a gente está fazendo uma analogia. Então, para as pessoas não confundirem, quem está assistindo, tem que distinguir o que é o Código Penal da Vida Futura por Kardec e o Código Penal da nossa legislação. Por isso que eu estou tão repetitivo, que eu sei que muitas pessoas que vão assistir, às vezes nem são espíritas, e também não são leigas, né, da legislação. Então, eu estou explicando e detalhando, eu sei que muita gente que vai assistir vai achar repetitivo algumas coisas, mas é porque ainda mais que eu estou acostumada a lidar com adolescente e também, eu sei que tem pessoas que a gente precisa detalhar algumas coisas que as pessoas desconhecem, assim como tem conteúdos que eu desconheço e que a pessoa às vezes comenta e eu não entendo nada. Então, por isso que eu estou detalhando cada coisa aqui, né? E Chico Xavier tem um livro que é A Sombra do Abacateiro. É interessante o nome desse livro, porque são mensagens que ele se reunia, né, à sombra de um abacateiro, realmente, para conversar. E ele relata um episódio em que Chico foi questionado sobre a grande incidência de crimes na atualidade, sobre a pena de morte. Aí eles quiseram criar uma saia justa com o Chico Xavier, né? Tipo assim, vou fazer uma pergunta bem difícil para ele, para ver o que ele vai, quero ver o que ele vai responder. Aí Chico respondeu assim: Emmanuel costuma dizer que criminoso é sempre um de nós, ele se incluiu, um de nós que não foi descoberto, né? Ou seja, aquele que não aquele que ainda não foi descoberto, entre aspas, né? Porque a gente sempre, se a gente for olhar o Código Penal, uma coisa ou outra acaba acontecendo e a gente comete. Ou então, alguns comportamentos, né? Que até mesmo que hoje, às vezes, já foi crime no passado e hoje não é mais crime. A sociedade, às vezes, ainda não amadureceu naquele momento e não enxergou como crime. A sociedade ainda não amadureceu e às vezes não enxergou como crime determinadas coisas. No passado, por exemplo, vou falar com exemplos que eu acho que fica mais didático e mais fácil. Violência doméstica, por exemplo. Na época das cavernas, era normal a agressão, né? O marido agredia a esposa, estava dentro da caverna, mas ele não tinha noção do que estava fazendo, gente. Ele não tinha noção. Hoje é um absurdo. Hoje, está vendo como nós evoluímos os sentimentos? Mas se torna criminoso quando você tem consciência e sentimento de que aquilo é errado, você sabe o que você está fazendo. Certo? Ou não quando a gente achava normal. Até pouco tempo, não era considerado bullying. Certos apelidos, certas situações, de acordo com o que foi se estudando, foi observando o comportamento o crescimento dos adultos e a infância que eles tiveram na época, que sofreram bullying e perceberam que aquilo era prejudicial e que aquilo, né, trazia os psicanalistas aí que estão assistindo, meus amigos, entendem muito mais do assunto do que eu, mas sofrem consequências, né, no futuro de sofrer um bullying, por exemplo. E isso a gente não sabia disso no passado. E a gente tem que enxergar também, gente, que o criminoso, que hoje está criminoso, que um dia nós podemos, né, nós passamos por esse estágio em alguns pontos, não é algo que está longe da gente. Aquela pessoa, ela foi criança, ela teve um familiar, ela teve uma mãe, aí a gente pode alegar, mas ele tem um contexto diferente. Se a gente vai, às vezes, nessas comunidades, né, em algumas comunidades, as crianças já crescem dentro do tráfico, com armas. Então, é difícil ele enxergar a vida diferente do que ele está enxergando atualmente, porque ele não teve outra realidade. Mas o sentimento de amor, até mesmo quem foi criado no orfanato, mas ele foi criado no orfanato, não teve contato de amor. Mas nesta vida, mas pode ser que ele tenha tido contatos de amor e essa vida é um resgate. Tudo é uma avaliação, gente. A vida a gente tem que enxergar de uma forma ampla. A gente não pode enxergar, sentir as situações só com o hoje. A gente tem que entender que tudo isso, né, é passageiro. Eu vou correr aqui que a gente já vai chegando no tempo, né, e é muita coisa. E eu queria também, a 621 do Livro dos Espíritos, falar para vocês,
que eu acho muito interessante, onde está escrita a lei de Deus. Aí o Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos respondem, na consciência. Olha só, gente, quando eu lia você colocou um telefone aqui, desculpa, gente. Mas eu li esse item aqui e ficava me perguntando, falei, gente, na consciência, como que se dá isso aí, esse processo? E como que é na consciência? A gente só tem consciência de alguma coisa quando a gente vivencia, quando a gente aprende, certo? Então, se a gente não vivenciou aquilo, igual você tem o Homem das Cavernas, ele não vivenciou aqueles momentos, né? Ele não tem noção do que é certo e o que é errado. Então, como que vai estar na consciência dele? Ele tem a essência divina, mas ele não tem aquela consciência. Então, a partir do momento onde está escrita a lei de Deus na consciência, a gente só vai ter essa consciência com a nossa vivência. E isso só com o passar do tempo, né? Só com as nossas experiências. E esse 621, ele é muito interessante nesse ponto, porque ele vem mostrar para a gente que a gente tem que lutar contra as nossas más inclinações e construir essa consciência. E muitas das vezes a gente já passou por dificuldades e a gente tem aquela sensação, aquela coisa assim, que você vai fazer algum ato, você fala assim, nossa, eu acho que isso que eu estou fazendo não é legal. Então, isso é de vivências anteriores, de experiências ou dessa vida ou de outra, mas são vivências, né, que nós já temos ali na nossa consciência, né, nas nossas intuições. E o 625 vem questionar também, Kardec questiona aos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Ele pergunta. E Kardec faz essa pergunta e ela é muito interessante, porque a resposta é curtíssima, né? Porque nem precisa de mais nada. Ele fala Jesus, porque Jesus é o nosso mestre, né, gente? Jesus tem um comportamento amoroso, um comportamento que desprendido de qualquer preconceito. Ele é o nosso modelo, nosso guia. E uma perguntinha que a gente pode fazer quando a gente vai praticar qualquer ato é falar, e se Jesus estivesse no meu lugar? Por maior que ele tivesse o grau de evolução, por maior que seja o grau de evolução dele, a gente sabe das nossas ações e sabe que tem coisas que, se Jesus estivesse ali, ele agiria diferente. Então, é uma bela reflexão para a gente fazer. No livro Vinha de Luz, tem um trechinho, eu não vou ler todo, porque a gente já está daqui a uns minutinhos, é Amizade e Compreensão. Ele tem um trecho, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem agora podeis. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições quanto às plantas reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra do tempo, colaboração e harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Eu vou ler até aqui essa mensagem. É só para demonstrar que Cristo perdoou a todos e passou, sim, por muito perrengue com eles, entendendo que cada um tinha, né, o seu momento. Com leite vos criei, não com manjar. Então, assim, eles não estavam preparados para determinadas coisas. Não estavam preparados. E ele entendeu isso e, mesmo assim, criou o colégio apostólico dele. Olha como Jesus é valioso, gente. E, para a gente fechar aqui, um trecho do Livro dos Espíritos, finalzinho pequenininho, do Santo Agostinho. Jamais, sobre criminalidade, jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram os assassinos e a violência, jamais estimularam o ódio dos partidos, nem da sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que esses lhes indicou para chegarem até ele. Então, gente, Santo Agostinho, de uma forma muito brilhante, né, demonstra que a espiritualidade nunca vai instigar ao mal, que tudo vem das nossas faltas. E eu me despeço de vocês. Vou passar
um vídeo para vocês e agradecendo a oportunidade que a casa me deu de conhecer, e um dia ainda vou conhecer vocês pessoalmente. Fique com Deus, um grande beijo, e esse vídeo vai ficar de prece para vocês, tá bom, gente? Com muita paz no coração, e eu agradeço imensamente por estar aqui, por ter tido essa oportunidade. Fique com Deus. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religui, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religui. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa.